Bom, então começamos a gravação agora. A nossa reunião, ponto de pauta único de leitura e aprovação do estatuto. Como vocês preferem fazer? Eu vou lendo artigo por artigo e a gente vê se tem alguma sinalização, alguma coisa, explicação, e a gente prossegue? Sim. Ou ler tudo antes, quem quiser faz anotações, depois a gente vai a cada ponto que tiver anotação. Eu acho melhor ir lendo se tiver alguma coisa, não entrar em debate, ser pontual, né? Se tiver algum Tá, problema, aí a gente deixa para depois, senão a gente não termina, né? tá bom. Lembrando que esse daqui é um pré-estatuto que a gente aprovando, a gente vai enviar para o jurídico. Eles vão verificar juridicamente se tem algum problema, se está faltando alguma coisa essencial. E depois a gente finaliza aprovando o estatuto final aí, né? Tudo bem? Hugo, só um momentinho. Eu Oi, queria Selma. esclarecer Pode uma falar. dúvida. Claro. Nós precisaríamos fazer algum tipo de assinatura? Como seria? Ou só depende mesmo exclusivamente de vocês estarem só determinando as regras e se tivermos alguma coisa, caso a gente não concorde, aí a gente faria como? Eu realmente não compreendi essa parte porque eu tive que fazer reposição hoje, fui sorteada hoje por uma reposição em pleno feriado do servidor público, e aí eu acabei pegando a reunião atrasada. Só queria esclarecer essa dúvida sem querer atrapalhar. Claro, Selma, sem problema. Selma, agora, esse ano aqui, nós Hum. estamos no período de formulação da associação, né? Então, a gente está formando o que a gente quer aqui coletivamente. Então, agora, ninguém tem compromisso jurídico Ah, tá. nenhum. A gente vai ter compromisso jurídico a partir do Ah, ano tá. que vem, depois que tiver estatuto e a gente formar a coordenação. As pessoas que se propuserem a participar das coisas aí terão compromissos jurídicos, caso queiram, né? Ah, tá. Obviamente. Aliás, meu interesse de participar é justamente isso. Eu quero participar assim mais próximo, porque as suas ideias têm muito a ver com as que eu defendo. E só para encerrar, para não se estender, eu vi alguém, eu acho que é alguma professora comentando sobre ela não participar da reunião porque está procurando uma outra situação jurídica. Você falou assim, tem alguns professores que nós indicamos para resolver. Você também? Selma, eu não entendi. Sua conexão tá um pouco ruim. Professores? Selma, peraí. Sua conexão tá um pouco ruim, É, tá falhando eu vou bastante. fazer o seguinte, você tá me ouvindo? Agora tô. Você tá agora? Eu estou andando aqui. Então, eu vou falar bem rápido para não atrapalhar. O setor jurídico tá atendendo professores, que eu ouvi alguma pessoa falando isso quando eu consegui o seu acesso. Minha internet está horrível mesmo, entendeu? Está sim. Nós temos Você me parceria, né, com o ouviu? escritório. Oi, Tá. Selma, tá ouvindo? Uhum. Então, nós Oi, temos tá me parceria com o ouvindo? escritório. Eu Oh, estou sim. andando. Tá, a gente Ah, tem tá. a parceria com o escritório e eles estão atendendo sim. É só agendar lá no grupo mesmo. Se você quiser, eu te passo o Tá. contato deles. Isso que eu te falar, para não me estender. E aí eu procuro você no PV, só que vai entrar muito professor. Fui perguntando isso, tá? Tá ótimo. Eu entendi no geral, eu entendi. Obrigada. Tá, Nada, obrigada, tá bom? nada. Vamos lá então, gente. Eu vou ler então artigo a artigo e a gente vai. Lembrando que o estatuto já está de acordo com a carta de princípios que nós já aprovamos e fizemos coletivamente também na última reunião mensal. Foi no mês passado, obviamente, outubro. Vamos lá. Desculpa, setembro. Estatuto da Associação pela Educação Pública, PEP. Capítulo 1 da denominação, sede e fins. Denominação. Artigo 1º. A presente entidade, doravante denominada Associação pela Educação Pública ou simplesmente PEP, é uma associação civil sem fins lucrativos com duração indeterminada, regida pelo presente estatuto e pelas disposições legais aplicáveis. Beleza? Artigo 2º. Sede. A PEP não possui sede física, estando suas atividades centralizadas em meios de comunicação online e grupos de coordenação. Terceiro, eu vou lendo, se tiver alguma sinalização, vocês gritam aí. Fins. A PEP tem como finalidade a promoção e defesa da educação pública de qualidade, inclusiva e transformadora, baseada nos princípios da democratização, horizontalidade,
justiça social e equidade. A associação busca contribuir para a melhoria das políticas educacionais, aprimorar a formação de educadores e promover o envolvimento da comunidade em processos educativos. Beleza isso? Isso é o objetivo acumulado até aqui também em todas as nossas reuniões e que a gente foi trazendo aí. Vamos para o capítulo 2º, então? Tá. Aqui, gente, não vem ao caso no estatuto de dizer como nós vamos fazer isso, né? Então a gente já sabe que a primeira ação da associação vai ser construir uma escola. Mas o que será essa escola, como ela será, serão documentos outros que vão ser próprios da escola, projeto político-pedagógico, essas coisas que a gente já conhece. Tudo bem? Então aqui é só o estatuto da associação. Capítulo 2, das pessoas associadas. Artigo 4º, das pessoas associadas. A PEP é composta por pessoas associadas que compartilham dos objetivos e valores da associação e que se comprometem a atuar de acordo com os princípios estabelecidos neste estatuto e pagar a contribuição mensal em dia, né? De quanto vai ser essa contribuição? Não sei, a gente vai decidir coletivamente isso, né? Mas para que a gente sobreviva e para que a gente tenha poder de ação, a gente precisa ter uma contribuição mensal, mesmo que ela seja simbólica, para a gente ir acumulando capital aí, junto com as outras formas de financiamento que a gente vai utilizar, como parcerias com sindicatos, com outras associações, enfim, né? A gente vai decidir tudo isso. Mas aqui já está definido, e isso é importante a gente ressaltar, que nós vamos funcionar como associação, né? Então, todo mundo que quiser ser associado e usufruir das coisas que a gente possa oferecer de serviço, precisa ser associado e pagar a contribuição mensal em dia. Legal? Todo mundo concorda com isso? É claro. Hugo, Oi, Josi, nós pode falar. ficamos de falar no final, mas não seria pertinente colocar como será cobrada essa contribuição mensal? Ou você vai deixar para colocar isso no final? Eu acho que a gente concordando com isso, né? Eu não sei se vem ao caso a gente colocar em estatuto, porque até isso vai mudar muito, o valor da contribuição mensal, né? Eu acho que é importante a gente fixar. Precisa ter uma contribuição mensal, por quê? Participação também, compromisso das pessoas, né? Não só usufruir, mas também contribuir com a construção. Esse é o nosso objetivo principal aqui, né? De auto-organização. Quanto vai ser? Como as pessoas poderão contribuir? É uma outra discussão, eu penso. O que vocês acham? O que você Minha acha, opinião é Josi? que nesse momento precisaria deixar claro como que ela seria cobrada e posteriormente o valor, para ficar uma coisa mais robusta, entendeu? Que do jeito que está aí fica uma coisa muito solta. Não sei. Entendi. Você tem alguma proposta de como a gente pode escrever isso? A qual será descontado em folha, por exemplo, ou boleto bancário, que é o que todos os sindicatos fazem. Entendi. Entendi. Vê se fica bom assim, ó. A cobrança da contribuição mensal poderá ser descontada em folha de pagamento ou boleto mensal, de acordo com a preferência da pessoa, é isso? De acordo com a Isso. preferência? De acordo com a Eu acho que preferência isso dá mais serenidade social. para a Legal. cobrança, não sei. Ótimo, ótimo. Tudo bem, gente? Alguém tem alguma oposição? Alguma sugestão? Hugo, Oi, seria Cacau. bom colocar, em caso, sei lá, um valor que excedesse o orçamento da pessoa e ela colocar alguma observação, se ela não pudesse pagar aquele mês só para. Eu acho que assusta um pouco assim, você entendeu? Entendi. Você não saber qual Deixar é esse muito aberto, valor, né? qual é a porcentagem. Então, ter algo que essa pessoa possa ter um respaldo se ela não Legal. conseguir pagar, ter algum problema naquele mês. Tá. O que que vocês acham? Assim, eu tenho uma proposta que eu tenho assistido em alguns movimentos sociais aí,
principalmente fora do Brasil, que é a seguinte, né? Cobra-se uma contribuição mensal. Se aquela pessoa não puder pagar financeiramente, ela pode contribuir com serviço para a associação. Excelente. Hugo, eu tenho uma preocupação quanto a isso. Nós estamos falando de professores. Se você for pensar, nossa classe é muito vulnerável. O que nós faremos se todo mundo quiser pagar em trabalho? Nós temos trabalho para todos? Por exemplo, nós poderíamos fazer, Josi, pela associação, promover cursos livres. Então a pessoa não pode pagar com dinheiro, ela dá um curso livre por mês e a gente cobra uma pequena taxa de inscrição naquele curso, que vai arrecadar mais para a associação do que se ela pagasse a contribuição mensal. O que você acha? Então, eu gosto da ideia, mas a minha questão é, se todos os associados optarem por essa modalidade, a associação consegue lidar com isso? Eu entendi. De primeiro, Porque você obviamente. precisa pensar nesse cenário também. Porque é o que eu disse, a nossa classe é muito vulnerável. Então, nesse cenário, nós conseguimos lidar com isso? Entendi. O que a gente consegue achar de meio termo aqui, hein? Eu penso que, a priori, a gente precisa pensar assim, em colocar que a partir de X parcelas a pessoa não é mais membro, isso é uma coisa importante a dizer, e a outra coisa também importante a dizer é o valor e essa modalidade do trabalho, eu acho interessante, mas você vai ter que colocar uma porcentagem que a gente consiga absorver. Não dá para você deixar isso muito aberto. Entendi. Mas aí eu acho que complica ainda mais, né? Se a gente for fazer, alguns podem, outros não, né? Colocar algum critério para isso, vai complicar ainda mais. A gente poderia fazer que parte da contribuição mensal essa pessoa poderia pagar, né? 50% da contribuição mensal, por exemplo. Porque de forma que se ela pagar 50% só para continuar associada, isso já ajuda bastante na arrecadação mensal da associação, né? O que vocês pensam? Eu acho que interessante. Ela paga 50%, os outros 50% em trabalho. Seria isso, né? Isso, caso ela não possa, né? Agora, gente, a contribuição mensal aqui, eu estou pensando algo assim, pelo menos para começar o primeiro ano que vem, que é o ano que a gente ainda vai fazer o projeto da escola, as parcerias, captação de recursos, né, para construir a escola. Então, eu acho que nesse momento seria uma contribuição irrisória para a gente começar a associação, né? Então, estou pensando aqui coisa de, sei lá, R$ 30 por mês. Não sei o que vocês acham disso. Eu acho que para o professor é Hugo. muito. Hugo, Tá. Fala, Chico. ó, eu acho o seguinte, que deixa aberto aí, mas a gente teria que fazer como é que chama? Um regimento, né? Desses detalhamentos. Na Profesp, a gente, lá no estatuto, não tem nada determinado, tá lá, tem que contribuir. No regimento, aí a gente fala, olha, nós vamos cobrar 0, tantos por cento do rendimento da pessoa, está entendendo? Se a pessoa tem um rendimento de R$ 1.000, ela vai pagar 10. Se tem de 2, vai pagar 20. E aí estabelece uma porcentagem do rendimento da pessoa. E ainda mais nós temos, claro, assim, se a pessoa não puder pagar naquele mês e tudo mais, né, ela, tudo bem, pague quando puder. Uma boa, deixa aberto aí. Sabe, quem paga, paga. Quem nunca pagou, tem gente que nunca pagou e, sabe? E a gente não tem controle. Eu acho muito boa essa proposta, Chico. O que vocês acham, Josi, Cacau, Selma? Põe no regimento depois os detalhes. Porque no regimento a gente consegue também ser mais flexível, saber as pessoas. Eu concordo, ela é a mais viável. Coloca aí Sei lá, observação. né? Aí tem uma coisa, isso daí
é, é, é o- Eu não vou Selma, a conseguir gente. entender, gente. Selma, não tá dando para entender mais, não. Tá bem ruim sua conexão. tá péssimo. Tá, depois eu fui para você no Presencial, desculpa, tá? Tá, Se isso, ela manda para escrever mim no no. chat, né? Ou se inscrever aqui no chat também, ou mandar para mim no WhatsApp, no privado. Ô, Gô, não dá para colocar uma observação aí, ó. O valor da taxa será determinado em regimento. Pronto. Aí a gente discute depois. Né? Legal, o valor e forma, né? O valor e forma de pagamento, né? E a Será definido forma, no contribuição regimento interno da associação. serão definidas no regimento interno da associação. Isso? Lembrando que a Isso, mas aí gente. isso exclui o item anterior, tá? Deixa eu ver. A cobrança da contribuição mensal poderá ser descontada em folha de pagamento. Eu acho que não, né? Ah, bom, porque já está falando aqui a forma, né? Já está entrando na forma. Né? Então vamos colocar só o valor e a forma que deixa fixada já em estatuto? Para impedir que deixe muito aberto também, né? Eu acho, porque eu acho que quando a gente fala de valores, eu acho que dá de forma de cobrança, dá uma serenidade. Eu não sei, e toda vez que você vai ao sindicato, a gente tem que pensar nisso. Os caras não deixam você sair de lá sem assinar um negócio, sem você dar o seu lerite, sem fechar, entendeu? Então, por isso que eu penso que esses detalhes precisam estar bem amarradinhos. O valor da contribuição mensal será definido no regimento interno da associação. Isso? Bom, E a gente deixa a cobrança da contribuição mensal poderá ser descontada em folha de pagamento ou boleto mensal, de acordo com a preferência do associado. Eu acho que é legal, porque dá uma margem de flexibilidade e ao mesmo tempo já está dizendo ali, para ser associado tem que pagar a cobrança mensal nessas formas aqui. Legal? Podemos avançar? Boleto a gente pode pagar por Pix também, gente? Pode, né? pode, mas me preocupa a questão do boleto, Hugo, porque tem a taxa do boleto em si, né? É, né? Apesar que Precisa hoje pensar nisso. tem as contas que não cobram, né, Josi? Isso, mas tem que ver uma Tem conta nova, como uma de uma associação, por exemplo. Tem que ver isso. tudo isso, que eu não compreendo muito. É. Não, isso daí a gente vai ter que ter contador, né, para nos ajudar, tal. O contador vê isso daí. Mas tem conta que não cobra o boleto é grátis. Ô, Hugo, Oi. falar aqui. Poderá ser descontado em folha de pagamento, boleto mensal ou outra forma mais adequada. Tá entendendo? Abre ou outra forma mais adequada. Por exemplo, se é possível pagar por Pix, por exemplo, na Professa eles pagam por Pix. Todo mundo paga por Não. Pix. A gente dá um comprovante. Não tem nem boleto, aliás. O pessoal paga, a gente dá um Boleto comprovante e mensal. acabou. Mas, Ou gente, num cenário mais otimista, 2.000 pessoas, quem que vai controlar a Pix? Como que se controla? É difícil, hein? Chico, minha preocupação é essa também, cara. Bom, aí são os detalhes, né? Lembrando que a gente está trabalhando, a gente está pensando a associação para nível nacional, né? Quando eu falo assim, ou outra forma mais adequada, que se for adequada, se não for adequada, não tem outra forma, né? Então, você está entendendo? Eu só deixo aberto, de repente aparece uma forma mais adequada. Tá, Né? mas aí então a gente tira a preferência do associado. Boleto mensal ou outra forma mais Mais adequada, adequada ponto. de cobrança. Pronto. Tá. É. Aliás, há pouco tempo, nem ninguém imaginava que esse Pix ia pegar, né? Eu É. mesmo duvidava muito desse Pix. Fica Mas, bom assim? De acordo? Todo mundo? Sim.
Olha, no CPP, para vocês terem uma ideia, funciona assim. Se eu puder fazer essa margem de comparação para que vocês compreendam. Por Se for favor. em folha de pagamento, é um valor. Se for boleto bancário, você paga, acho que R$ 2 ou R$ 3 a mais que você paga a taxa do boleto, e ainda tem a questão do boleto vir para sua casa, porque você também, enfim, tem um pouquinho a mais. E são essas duas formas. E eu entendo isso por quê? Porque você consegue saber como recebeu. E aí eu penso assim, numa proporção muito grande, porque o CPP trabalha com funcionário da prefeitura estadual. Como você faria num grupo muito grande, por exemplo, se fosse um Pix? Não daria. Então, assim, não consigo entender. A POSP, eu não me lembro deles terem me dado a opção, uma outra opção que não fosse conta bancária, folha de pagamento. Então, não sei. É Eu isso, entendi, gente. Josi. Eu entendi. Essa preocupação de fato é importante, porque se a gente deixa aqui outra forma mais adequada, fica aberto também, né? Mais adequada para quem? Então a pessoa pode falar: ah, não, eu quero pagar desse jeito, para mim é adequado isso. Eu quero pagar cash. Se a gente não É, tem um lugar físico, como fica? é, é. Essa Cartão forma de. tem que ser, essa forma tem que ser definida no regimento, a ser definida no regimento. Não é A, a Ca- pessoa que vai escolher. a Cacau tá questionando aqui sobre a questão do cartão de crédito. É. O cartão de crédito é uma opção também, mas, de novo, é a questão do controle. Eu acho a via do cartão de crédito bem complicada de você controlar. Então, gente, E cara, porque o cartão de crédito vai te cobrar também por isso. O que então, que mas vocês acham de aqui a gente deixar assim, ó, ser descontado em folha de pagamento, boleto mensal ou outra forma que surgir, que estará regulada no regimento da associação? já está dito que o valor da contribuição será definido no regimento. O valor, coloca o valor e a forma, então, da contribuição será definido no regimento. Mas aqui deixa boleto e desconto em folha ou tira também? Não, deixa lá em cima do jeito que está, falando que ou outra forma mais adequada. E embaixo, o valor e a forma da contribuição será definido no regimento. Não fica Tá, aberto para o cara serão pagar opiniões. do jeito que ele quiser. Tá. O primeiro item não deixa fechado, abre para outra forma que aparecer, que seja mais. Olha, eu não sei por que o Pix, quando a pessoa manda o Pix, o pagamento, lá na conta bancária, eu puxo, venho a quem enviou o Pix. Todo mundo, parece o nome de todo mundo que enviou o Pix. Então, você cruza, dá uma cruzada de quem enviou com os associados e imediatamente vai sair quem pagou, quem não pagou. Tá Eu acho entendendo? que isso, Chico, vai depender muito do contador, né? Então tem Claro, contador que trabalha de forma tal, outro trabalha de forma tal. mas Então, vejam se assim fica bom. Eu acho que assim, ó, a gente falou que vai ou folha ou boleto mensal ou outra forma mais adequada. O valor e a forma da contribuição mensal, além dessas, poderá ser definida no regimento interno da associação. Então, poderá, será, Perfeito. será definida. eu acho que poderá, Chico, porque a princípio são essas duas. Se surgirem outras, de acordo com o contador, se ele possibilitar outras formas, a gente rege isso no regimento. Não, tudo bem. Eu acho que o Tudo verbo será bem? seria melhor, mas tudo bem. Pode ser assim? Para mim, tá bom. Legal, vamos avançar então. Artigo 5º. Deixa eu ver se está. Vou passar para outra folha. Bom, direito das pessoas associadas. Participar das assembleias, debater e votar nas deliberações, propor atividades e projetos e receber informações e comunicados oficiais da associação, bem como usufruir de todas as conquistas da associação para associados. Está aberto, gente. Lembrando que aqui a gente é uma coisa. É claro que a gente tem as organizações já existentes, a gente se baseia nelas, mas o que a gente quer mesmo é promover a autoparticipação, né? O professor se engaje e participe também da gestão da associação, propondo coisas, né?
além de usufruir, ele também tem que contribuir, né? Não só a contribuição mensal, mas na construção da associação, né? De acordo com as suas possibilidades, obviamente. Estende a família também do associado? Estende, sem dúvida. Vamos supor, convênio médico, por exemplo, né? Se a gente conseguir, e a gente vai atrás disso, obviamente, alternativa ao IANSP, né? Se a gente conseguir uma parceria tal para a família, né? Colônia de férias, né? Esse tipo de coisa que a gente já conhece, já, né? Vocês querem que especifique, Cacau? Você acha melhor? Interessante, né? Especificar e também em que ordem, porque, enfim, né? Por exemplo, colônia de férias, eu nunca consegui, em todos esses anos aí, nunca consegui usufruir, né? Então, um pouco mais especificado sobre esses, de quanto e como vai ser usado esses direitos. O que vocês acham de deixar assim, ó? Eu acho que você tem que pode falar. tomar cuidado com familiares, porque nós temos que pensar que as famílias hoje elas têm uma composição bem diferentes, né? Então, que família? É o marido, a esposa, filhos, é o marido, a esposa, o agregado. Então, isso aí você vai ter que tomar muito cuidado com a forma de colocar. Josi, pensando nisso, que eu coloquei assim, ó, vê se fica bom assim, ó. Bem como usufruir de todas as conquistas da associação para associados e seus familiares, de acordo com o regimento próprio. Quer dizer, então cada conquista a gente vai regular ali. Bom, o associado pode isso, familiares podem isso. O que vocês acham? Então, mas aí no regimento, é isso que eu estou dizendo, no regimento vai ter que colocar essa composição familiar no regimento, ela precisa ser muito Sim. clara. Sim, sem dúvida. Mas vamos supor, porque vai mudar, né? Colônia de férias, por exemplo, né? Vai ser por pessoa, né? Então, mas todas as pessoas terão desconto da família? Sim. Quais pessoas da família? Filhos e cônjuge, né? Então, cada contrato vai ter seu regimento próprio ali para usufruir, né? Porque assim, ó, o que me preocupa é uma coisa assim, ó, por exemplo, no meu caso, peraí só um minutinho, eu tive um probleminha aqui. Tudo bem, a gente aguarda. Ô, Chico, bonito esse aquário aí, hein? Agora que eu vi. Isso aqui é um efeito visual. Plano de fundo, né? Não, eu gosto de água, acalma um pouco. Você sabe que aqui do lado de casa, fazendo muro casa, tem uma reserva ecológica, né? E aí eu paro, às vezes, assim, fico só olhando, cara. Coisa linda. Se eu tivesse dinheiro e tempo, eu colocaria um aquário. Sabe aqueles aquários de 2 metros, mais ou menos assim? Nossa, lindo, né? Eu Aquele gosto, grandão velho. para você colocar na sala, assim, sabe? E aí você coloca aqueles peixinhos e tudo mais, aquilo lá é altamente, né, resgata, sei lá, você começa a ter mais calma, né? Olhando. Terapêutico, né? E eu gosto muito, mas dá muito trabalho, né, bicho? Tá louco. Não, não dá. Aqui em casa nem peixe eu deixo ter, cara. Eles tiveram agora, João Pedro e Maria Clara, tiveram uma calopsita agora. Pô, não limpavam nem a merda da calopsita, cara. Querem ter cachorro, querem ter. Fala, não vai ter. Eu tive, Enquanto não uma, limparam. eu tive um aquário que dava um meio metro, 60 centímetros por 30, assim, sabe? E tinha lá uns peixinhos, logo que eu casei. Não é que meu filho arrumou um gato rachado, esperto pra caramba. Ele foi lá, abriu o aquário, pegou os peixinhos e comeu tudo. Ele Nossa. simplesmente acabou com os peixes do aquário. Então é isso. Gato com aquário não dá certo. Olha que legal, a Cacau falando que não conseguiu abrir a câmera, mas ela mora perto da represa. Cacau, eu morei grande parte da minha infância aqui em São Bernardo do Campo. Tem um bairro chamado Jardim Represa, que tinha várias represas e tal. Agora já acabaram com tudo. Mas eu nadava nas represas. Foi uma infância muito boa. Caçava rã, pescava. Perdão, gente, meu filho deu uma batidinha aqui na cabeça, está tudo sob controle já. Ai, crianças. Vamos lá.
Ah, Cacau tá no Jardim Apurá, quase uma ilha, ó. Legal. Bom, vamos lá então, Josi. É, então, Josi, eu entendi um pouco assim da sua preocupação e eu compartilho dela, obviamente. Você acha que assim a gente não se resguarda? Cada contrato a gente vai reger especificamente como vai ser para usufruir e tudo isso, né? Sim, mas eu acho que assim, se eu fosse entrar na associação, como todas as associações que estou, eu tomo muito cuidado, e aí eu vou dar o exemplo para você da minha família, que ela é bem atípica. Eu tenho pais que são casados de novo. Aí vem o pai e a minha mãe, que são associados, mas os meus padrastos não. E aí eu tenho marido e filho que vem comigo. Então, percebe? Aí, às vezes, vai, por exemplo, no clube do CPP, daí eu vou com meu pai, com a minha mãe, e os esposos não vão, a esposa do meu pai não vai, sabe? Então, é esse tipo de coisa. E aí, às vezes, eu fico pensando numa coisa mais séria. Por exemplo, imagina se eu caso com alguém que tem um filho, eu tenho meu filho, e aí, essa outra criança, como que fica? Então, essa preocupação que eu tenho aí na hora de montar esses familiares, esse conceito de família, para mim, é muito complicado. Tá, eu acho que a gente pode deixar então Eu colocaria o aqui. associado mais X pessoas. E aí o associado montaria o que ele tem um conceito de família, entendeu? Não sei. Não, eu acho legal, mas aí, Josi, vai depender do contrato. Por exemplo, se a gente está falando de colônia de férias, vai ser uma coisa. Se a gente está falando de convênio médico, vai ser outra coisa. Se a gente está falando de desconto em, sei lá, em uma rede de lojas, é outra coisa. Então, eu acho que a gente poderia deixar assim, ó, ver o que vocês acham. Usufruir de todas as conquistas da associação para associados e seus familiares, de acordo com o regimento próprio, né? Então, cada coisa vai ser um regimento próprio. E ali a gente vai definir quais familiares, como vai ser. Pode ser. Né? Porque assim eu acho que fica. Porque é isso, né, gente? Cada coisa é diferente, né? Pode ser assim? Sim, sim. Legal. Avançamos então. E aqui então os deveres, né, das pessoas. Legal, Cacau. Os deveres das pessoas associadas. Contribuir. Gente, um esforço que eu tive em fazer o. E não foi fácil, fazer a primeira versão do estatuto, é de deixar ele claro, né? Não usar do juridiquês para que ninguém entenda, né? E deixar de uma forma bem clara e explícita. Isso às vezes complica, por quê? Porque dá a impressão de ser muito aberto e tal. Quando a gente usa do juridiquês, ele fica bem objetivo, né? Fica bem recortado, né? Então essa impressão é normal mesmo, mas eu acho que a gente tem que se acostumar com isso, não sei. Eu aprendi isso com o movimento chamado Novo Constitucionalismo latino-americano, fez as constituições de Equador, Bolívia, Venezuela. Essas constituições já são assim, né? Qualquer pessoa consegue ler bem ali, tranquilo. É claro que com alguma dificuldade e tal, mas não é o juridiquês, né? E isso dá essa impressão de ser muito amplo e tal. Mas sei lá, é um esforço, né? Só para comunicar aqui que a gente teve. Bom, deveres das pessoas associadas. Artigo 6º. Contribuir ativamente para o alcance dos objetivos da associação, respeitar as decisões e princípios estabelecidos, manter o respeito e colaboração com as pessoas e cumprir as disposições legais e regulamentares. É o básico de qualquer associação, né? Alguém gostaria de incluir mais alguma coisa, de retirar, de mudar? Legal, avançamos. Para mim, Vai, por Igor. favor, Josi. Você Não, vai me matar hoje. Quando você não. diz contribuir ativamente para o alcance dos objetivos da associação, isso para mim não é claro. Eu acho que você poderia complementar com mais alguma coisa. Eu não sei, Tá. ficou em falta. Não sei. Tá. Eu tenho essa dificuldade mesmo aqui de pensar especificamente como. Eu acho que a gente podia, assim, contribuir ativamente para além da contribuição mensal para o alcance dos objetivos, mesmo assim ficar aberto, né? Eu acho assim que quais são os nossos objetivos centrais, assim, sabe? São os cursos,
é a questão financeira, é arrecadar fundos, é arrecadar associados. Acho que isso precisa, se é em estatutos, a gente precisa ter isso muito claro. E aí nós estamos falando de associados, nós estamos falando de nós que estamos aqui montando estatutos, para quem que é o estatuto? Não sei, aí eu fico. Se esse item é para quem está entrando, tudo bem, mas se esse item, por exemplo, é aqui para nós, por exemplo, é muito vago. Então, para mim, ele não é claro por isso. Hugo, só Acho que para tem que ter. colaborar na redação. Não, primeiro, se contribuir para o dos objetivos, os objetivos estão lá em cima. Então, e quais são os objetivos? São vários objetivos. Agora, se quiser detalhar um pouco, lá, participando das ações coletivas da entidade. Pronto. Porque aí especifica, não é contribuir como, mas participando das ações coletivas, né? Das ações que são implementadas pela entidade. E aí vem a questão mais moral, respeitar, Só E para pode, colaborar na ação. e pode dar exemplo aqui de algumas ações, né? Que daí contempla a Josi também, né? Eu acho bom também estar aqui, porque é tanto para quem está entrando quanto para nós, né? As pessoas que já estão na coordenação e tal, que a gente vai falar já. E eu acho que não tem diferença, associado é associado. Se é velho, se é novo, a lei vale para todo mundo, né? É isso, é isso. A ideia que a gente quer passar é de horizontalidade, né? E mesmo quem está na coordenação tem os mesmos deveres e direitos, né? Com alguns direitos a mais ali que depois a gente vai falar. Peraí, deixa eu tentar fazer uma proposta de redação aqui. A Cacau queria falar também, Cacau. Incluir alguma coisa sobre inadimplência, né? Observação sobre inadimplência. Aqui vocês acham que ficou bom? É interessante acrescentar também preservação de patrimônio e, né, valores éticos e tudo, porque, enfim, né, para evitar algum abuso. Tá, legal. Isso daí. Bom, mas aqui em relação àquilo que a Josi levantou, que é um problema de fato, né? Como que eu posso contribuir além da participação, além da contribuição financeira, né? Aí está aqui, ó, participação nas ações coletivas da entidade, bem como proposições de cursos, atividades, etc. O que vocês acham? Uma coisa que eu acho que a POSP faz bem, quer dizer, eles enganam bem, e que a gente poderia fazer legal, seria a questão dos conselheiros, Hugo. Eu acho que isso seria legal. Eu acho que a gente devia oferecer um trabalho de conselheiro, sabe? Sentar e bater papo, porque às vezes eu acho que isso que o professor precisa, uma troca de experiência um com o outro. Legal. Aí já seria uma espécie de serviço que a gente possa oferecer, né, Josi? Assim como Porque eu acho que daí a gente faria uma curadoria antes de ir para o jurídico, que daí você não sobrecarrega o jurídico. Poxa, muito legal. Muito legal. Se você me ajudar, a gente pode fazer isso. Eu acho que isso não precisa constar em estatuto, né? Mas aí entra como serviço, assim como assessoria jurídica. O que você acha? Eu acho, porque daí isso é uma coisa que a gente tem conhecimento da legislação escolar, que é uma coisa que vai ajudar os colegas, isso vai ser bem provocativo, isso quando for para o jurídico já vai com a legislação escolar, que vai ajudá-los, Poxa, e poxa, eles seria complementam muito com a legal. jurídico. Muito legal, Josi. Inclusive, a gente poderia, se você topar, tentar organizar isso, fazer uma reunião junto com o jurídico, justamente para ver como a gente pode oferecer isso, né? Mas seria fundamental, eu acho, que daí ajudaria muito o jurídico, né? Principalmente nessa primeira fase,
que eles ainda não conhecem bem a legislação específica e tal. Sim, porque assim, olha, recentemente eu tive uma situação aqui na diretoria de ensino e foi bem legal porque eu, por mim mesma, entrei na internet, fiz um monte de pesquisa jurídica sobre assédio. Depois eu entrei e peguei toda a legislação escolar, que é o que a gente conhece, e cheguei e dei na mão do dirigente, ela ficou passada, porque daí foi unir essas duas coisas, unir a nossa legislação nada, ao João, fala jurídico. alto. E as diretorias de ensino não estão preparadas para Pode isso. vir, fala alto. A unir esses dois lugares, ao jurídico, a legislação, Posso daqui a pouquinho? a Deixa eu só terminar a legislação reunião. Mas foi boa? educacional. Acho que isso é uma coisa legal de ser feita. Legal. Ah, fundamental. Gostei muito, Josi. Depois a gente pode trocar por WhatsApp e agendar uma reunião com o jurídico e ver com eles e fazer isso. O que você acha? Ótimo, inclusive eu tô terminando meu MBA na USP, posso até usar isso como tema do meu MBA, pego mais suporte lá também. Seria ótimo, seria ótimo. Cacau, quer falar? Acrescentar aí a organização administrativa. Isso, vai ter depois aqui na estrutura organizacional, a gente vai entrar um pouquinho nisso, Cacau. Aqui é só enquanto associado, né? Quais são os meus deveres e meus direitos, né? Um pouco disso que a gente está preocupado aqui deixa eu só ver, das pessoas associadas, tá vendo? Aí depois da estrutura organizacional, aí entra bastante disso aqui, ó. Grupo de coordenação e responsabilidades, e a gente vai ter que colocar também essa outra questão, que é em relação à estrutura. Pode ser? Legal. Mas, espera só mais um pouquinho, que já eu estou terminando aqui. Gente, aqui, essa redação aqui contempla até agora tudo que a gente falou do direito das pessoas associadas? Artigo 6º, deveres, né? A Cacau colocou outra coisa importante, mas que já está lá em cima, né, Cacau? Quando a gente vai falar aqui, cadê? Aqui, ó, no preâmbulo aqui, né, das pessoas associadas, ó. Compartilhar dos objetivos, cobrança, forma de contribuição. Nos objetivos aqui, deixa eu ver. Tem algum lugar aqui que a gente fala que as pessoas do respeito e tal, que foi uma coisa que você colocou aqui, né? Deixa eu ver. Aqui. De acordo com os princípios, os valores da associação estabelecidos no estatuto, pagar a contribuição em dia. Não, eu acho que não tem não. Eu pensei que tivesse, mas não tá. Deixa eu ver. Participar das assembleias, associação, bem como usufruir de todas as... contribuir com o avanço dos objetivos, princípios estabelecidos. Aqui, ó, manter o respeito e colaboração com as pessoas. Eu acho que a gente pode incluir aqui com o patrimônio também, né? Que de fato é uma preocupação. Patrimônio e recursos financeiros, né? Legal. Responsabilidade quanto aos recursos financeiros. Legal. Manter o respeito e colaboração com as pessoas. Assim fica bom, Cacau? Excelente. Legal. Vamos lá para o capítulo 3, então? É claro, gente, que isso daqui a gente vai experimentando. O estatuto a gente muda sempre também, né? Vai incluindo coisas e tal. E vai passar pelo jurídico ainda. Eles vão colocar mais um monte de coisa para a gente decidir. Enfim. Mas eu acho que está ficando muito bacana. Capítulo 3, então, da estrutura organizacional. Deixa eu fazer um preâmbulo aqui bem rápido, mas para dizer qual que é a ideia, né, da horizontalidade é que os coordenadores sejam vistos da mesma forma que qualquer associado, né? Mas, obviamente, por assumir uma responsabilidade de coordenação, eles têm direitos e deveres diferentes.
né? Lembrando também que essa coordenação, por enquanto, pelo menos até o ano que vem, até o final da associação, ela é voluntária, né? Nós não estamos ganhando nada para estar aqui. Então, é justo que nós tenhamos alguns direitos a mais dos associados que não se envolvem na coordenação, sendo que qualquer associado pode, né, caso queira, participar da coordenação e tendo sua aprovação, obviamente, por essa, né? Então, a ideia é gerar um pouco disso, né? Daí, vamos para a escrita para ver se está passando essa ideia, se a gente pode adicionar mais coisas, se a gente quer discutir alguma coisa aqui. Bom, artigo 7º, grupo de coordenação. A APEP adota um grupo de coordenação composto por pessoas associadas que assumem tarefas e responsabilidades para a condução das atividades da associação. A participação no grupo de coordenação é voluntária, condicionada à aceitação de tarefas e prestação de contas destas. Então, Hugo, eu acho Oi. que aqui a gente precisa fazer um filtro. Porque o que que acontece? Ela é voluntária, mas a gente tem que ter um perfil do voluntário que vai entrar aqui, ou não? sim, com certeza, José. E vem aqui, ó, coordenação e responsabilidades. Aí a gente vai formando um perfil aqui. Quer ver? Deixa eu descer mais para você ver, ó. Reunião de coordenação, deliberações. Então, tudo isso se dirige a esse perfil que você está dizendo. Quer que a gente leia tudo e ver se tem a necessidade de adicionar mais alguma coisa? Você Pode pode ser? mandar para mim Posso. o estatuto? Eu vou imprimir. Daí eu vou mexendo nele aqui, senão eu vou ficar te atrapalhando. Perdão. Não, não tem problema. Não, não é questão de atrapalhar também, não. A gente pode fazer isso, mas estou dizendo, a gente poderia ler aqui e ver, ir vendo, por exemplo, a coordenação e responsabilidades. A gente vê, falta alguma coisa na coordenação e responsabilidades? Aqui, no artigo 7º, é só a nomeação da coordenação, né? O que é essa coordenação? É a definição do que é a coordenação. Depois, as responsabilidades, direitos dessa coordenação e perfil, né, o caráter dessa coordenação vem a seguir. Entendi. E ele pula propositalmente do 7º para o 9º ou foi um erro de digitação? Foi um erro de digitação. Eu já arrumo já. Que bom você lembrar que eu nem tinha reparado isso. E os próximos devem estar todos errados também. Vamos arrumando aqui. Então pode ser assim, a gente lê, por exemplo, aqui da definição. Em relação à definição da coordenação, vocês acham que está bom assim? O que vocês pensam? Vejam, aqui é uma forma nova de organização social, né? Aqui a gente não vai ter na associação, obviamente que na escola a gente vai ter uma outra estrutura. A escola vai ter direção, vai ter vice-direção, coordenação, e daí por diante. Aqui a gente está falando da associação, que é o que vai administrar a escola, vai administrar outras atividades que a gente vai fazer enquanto associação. E aqui a gente está criando uma outra forma de organização social, né, gente? Porque qualquer um pode ser da coordenação, desde que cumpra com alguns preceitos que a gente está dizendo logo abaixo aqui. Hugo, seria assim, por tempo indeterminado, ou seria por algum tempo determinado e avaliado por algum conselho ou votação dos outros associados? Eu acho que, sem dúvida, a gente tem que colocar isso, Cacau. Por votação dos associados, depois, inclusive, regendo no estatuto aqui que haverá eleições a cada período. A gente tem que ver aqui um período que seria legal para adicionar. Eu não adicionei isso propositalmente, porque eu queria conversar com quem estivesse aqui na reunião, vocês no caso, um período legal para a gente fazer isso. Para cada mandato, se pode ter reeleição ou não, se pode ter reeleições infinitas, porque a gente sabe que nem todo mundo quer participar de coordenação mesmo. Eu deixei para a gente conversar isso, Cacau, mas bem lembrado aqui. Aqui em relação apenas à definição da coordenação, né? E daí abaixo a gente pode colocar, inclusive, o artigo 8º, a gente pode colocar em relação à duração do mandato, né? Eu já vou colocar isso agora para não esquecer. Porque mesmo que seja uma coordenação voluntária, obviamente a gente precisa de uma duração do mandato de coordenação. Aqui ainda, no artigo 7º, gente, a definição da coordenação, o que vocês acham?
Isso aqui, qual que é a ideia aqui? A ideia é que se tiver uma pessoa na coordenação, a associação continua andando. Entende? E aí a gente vai ter que ir normatizando as coisas depois. Então, vamos fazer aqui uma coordenação de comunicação. Claro, vamos ter que fazer. Essa coordenação de comunicação vai funcionar como? A gente vai ter que pensar junto com quem se propor a esse serviço, né? A ideia geral aqui desse primeiro estatuto, né, é da gente poder criar a pessoa jurídica para que ela já, mesmo ano que vem, que a gente vai ficar um ano, é o prazo aí mais ou menos, para a gente arrecadar fundos e normatizar a escola, que é a nossa primeira ação. A ideia é que a gente já abra no começo do ano, para que no final do ano a gente já tenha um ano de associação e obviamente a gente vai estar construindo tudo isso ainda, né? Então, uma coisa mais dinâmica, uma coisa que vai ser sempre, né? Vai estar em construção constante. Né? Então, a ideia é não fechar muito aqui, mas dar uma direção para o trabalho. Tudo bem assim? Definição? Vocês acham que precisa fechar mais essa definição? Eu precisaria ler primeiro o restante para saber se eu preciso fechar mais ou não. Não, tranquilo. O que a gente pode fazer é, mesmo depois dessa reunião, a gente deixa, sei lá, uma semana, por exemplo, se vocês quiserem, para a gente reler o estatuto, fazer novas sugestões, para aí então a gente mandar para o jurídico. O que vocês acham? Melhor. Legal, que daí dá esse tempo também de maturação das ideias, né? E depois surgem dúvidas naturalmente e tal. E sugestões. Legal assim? Bom, então a gente abre isso. Vamos lá, da duração do mandato de coordenação, o que vocês acham? Eu que as minhas ideias. Eu acho que ele deveria vir. Eu fico sempre achando que um ano a gente não consegue fazer um trabalho legal. Eu acho que precisava ser 1 ano e 2 meses. Porque pelo menos você consegue pegar ali a entrada do ano letivo seguinte, entendeu? E E eu por que acho que aí o não? professor já se acomodou dentro da sala de aula dele, aí sim você consegue soltar, porque senão a gente não vai conseguir ter reeleição. Senão vai ter o final do ano, a galera tá indo para férias, no começo do ano a galera tá louco para pegar aula, então fica meio difícil, né? Tá, uma preocupação aqui, Josi. A gente está trabalhando numa estrutura dinâmica, né? Onde terá toda uma coordenação que será reeleita. Né? Como a gente garante que a nova coordenação vai dar continuidade aos trabalhos e vai, de fato, respeitar a associação, respeitar os princípios da associação e que não vai simplesmente vir um grupo tomar a associação, né? Porque vai trazer um monte de gente, vai se eleger e tomar tudo aquilo que a gente já construiu durante 3, 4 anos e simplesmente tomar. E é aí que eu penso que precisa ser um período um pouco maior que um ano. Eu penso em 2 anos e 2 meses, no caso, né? Para dar a entrada do novo período. E que a gente se resguarde disso, que é o que a gente chama de. Eu esqueci como que a gente fala aí no movimento social, Chico, se quiser me ajuda aí. Mas é um grupo que vem inteiro e toma a associação, toma tudo que a gente construiu, né? Isso acontece frequentemente, gente. Mas eu acho que para isso o estatuto teria que garantir membros fixos. Você teria Ótimo. que ter 2 membros assim que vão estar constantemente na associação. Tipo, os fundadores vão estar sempre, ou eles vão indicar sempre alguém para estar ali. Ótimo. Isso foi a mesma coisa que propuseram quando a gente fez a carta de princípios, para que nesse período, até construir a escola, que eu ficasse como essa pessoa, né? Porque eu estou me inteirando das coisas, estou centralizando as coisas, né? Você acha que também eu seria a pessoa indicada para isso? Sim. Eu e quem mais quiser, né, gente? E de vocês que estão aqui, obviamente. Quem quiser assumir essa responsa comigo, eu ficarei muito grato, mas muito grato mesmo. Eu penso assim, colocar mais que uma pessoa, ele vai fica muito aberto. Colocando você sendo a pessoa que pode indicar outra pessoa, eu acho que a gente resolve a questão, entendeu? Não sei Legal. se me faço entender. Não, tudo bem. Eu
Você faz entender muito bem. Eu acho que sim. Porque daí fica uma pessoa centralizando mesmo, mas com esse dever de estar totalmente aberto aos princípios da organização. Porque pode ser que daqui, sei lá, 3 anos, a hora que a gente já tiver escola, eu vou fazer outra coisa, como coordenar uma escola ou ser só professor de uma escola, e que eu queira que outra pessoa fique nessa função que é de coordenação definitiva, né? Bom, vamos lá. Deixa eu tentar redigir aqui. Eu acho que a coordenação interina, né? Como que a gente pode redigir mais aqui, gente? Me ajuda aqui. Haverá a função de coordenação interina representada por. E você coloca o seu nome. Tá. Quem tem por responsabilidade. Em caso de ausência ou desejo. Apontar ou. Apontar não é uma boa palavra, depois substitui. Indicar? Indicar, Indicar. obrigada. Indicar. No- Isso. Novo membro, né? Nova pessoa, novo membro. Eu estou utilizando pessoa aqui, Chico, por causa da linguagem de gênero, né, cara? Para contemplar todo mundo, né? Hum. Pode ver que aqui, durante. Eu não coloquei associados em nenhum lugar, coloquei pessoas associadas. Esse tipo de coisa. Eu acho que é importante hoje a gente visar isso também, né? Ai, que lindo! Ah, eu tento. Você sabe que eu acompanho isso, Josi, desde há muito tempo. O primeiro movimento social do mundo que utilizou linguagem de gênero foi o Exército Zapatista de Libertação Nacional do México, em 1994. Todos os documentos deles já saíam com linguagem de gênero, já contemplação de gênero. Olha só. Que bacana. A gente está falando disso só agora, né? E que eu acho que é fundamental, né? Eu acho que é necessário. Você sabe que existe a palavra membra também, né? Na língua portuguesa ela é correta. Então, para não ficar colocando membros e Sim, mas é membras, né? difícil de usá-la, né? Não sei por quê, eu tenho dificuldade. Não, eu também, né? Porque a gente acostumou com membro, né? Enfim, bom, vamos lá. Assim fica bom em relação à definição do grupo de coordenação, né? Quem coordena, né? Tá bom, né, gente? Depois a gente vai ver novas coisas, com certeza. Agora, da duração do mandato, então. Vocês acham que 2 anos e 2 meses é um bom período inicial? Pode ser Sim, reeleita a coordenação ou não? sim. Estamos Reeleita, falando de democracia. reeleita indefinitivamente? Coloca apenas reeleita e depois as pessoas decidem se vai ser indefinidamente, porque senão vai ficar meio estranho. Isso. Por regimento, né? Por regimento a gente vai normatizando isso. Sim?
Todos os mandatos terão duração de 2 anos e 2 meses ou só o primeiro? Eu acho que todos, né? Ok. Podemos passar pro próximo, então, artigo 9º. Já estamos acabando. Quer dizer, falta uma pagininha só. Artigo 9º, coordenação e responsabilidades. Acho melhor passar a próxima página para a gente visualizar inteiro. Depois te arrumo isso aqui. Serão responsáveis por tarefas, coordenação e responsabilidades. Aqui a gente pode mudar para responsabilidades da coordenação, alguma coisa assim, né? Coordenação e responsabilidades. Eu gosto mais. Coordenação. Serão responsáveis por tarefas específicas, incluindo coordenação de projetos, comunicação, finanças, organização de eventos, etc. A coordenação, aqui depois, certo? A coordenação é escolhida mediante voluntariado e aprovação dos demais membros do grupo de coordenação. Isso aqui ficou meio estranho, né? A coordenação é escolhida mediante voluntariado e aprovação dos demais membros do grupo de coordenação. Deixa eu ver. Não é voto? Isso, depois voto, né? Exatamente. Eleição. A coordenação é escolhida mediante votação. Vamos lá, me ajudem aqui. Mediante eleição, né? Melhor dizendo, mediante eleição dos membros associados. É isso? Eleição dos membros associados? Sim. Vamos colocar das pessoas associadas, né? Para fazer jus aqui, das pessoas associadas. A coordenação é escolhida mediante eleição pelas pessoas associadas, né? Não das. Eleição pelas pessoas associadas. Hugo, Oi. já que você falou aí do Zapata e tal, aí, eu tive uma discussão quando a Lúcia era presidente ou presidenta, mas é presidente da Profesp, nós tivemos uma discussão sobre isso, que a nossa associação, a Profesp, é a única que no logo, né, está lá, Associação de Professores e Professoras de Filosofia, de Filósofos e Filósofas, né? Nós colocamos isso. Mas há algumas palavras que do latim são neutras, né? Então, tem gente que pega o neutro, né? E tenta afeminar o neutro, mas não pode, porque vem lá do latim, é neutro. Sim. Não é nem sim. feminino nem masculino. Então, tem que tomar cuidado com isso, já que a gente quer ser rigoroso, e ver que tem palavras que não são nem masculinas nem femininas, são neutras, né? Certo? Nossos trabalhos sempre são assim, né? Sempre produtivos. A gente discute desde geopolítica até linguística. Mas só para não deixar passar, o Chico, sim, tem isso, né? Mas tem um outro lado também. O Marcos Banho, né? Ele é um linguista famoso, faleceu ano passado, inclusive, eu acho, ou esse ano, da Unicamp. Ele escreve uma coisa que também é muito importante. A língua ela é dinâmica, né? E como ela vai se atualizando? Ela vai se atualizando justamente por reivindicações sociais, né? Então, além de, tem origem latina e tal, mas né, por questão de contemplação de gênero, etc., a gente pode ir mudando isso também a partir do uso, né? É o uso que muda a linguagem, não o contrário. Né? Não, tá certo. Agora, eu acho também que se a gente fala presidenta, a gente deve falar estudanta, né? Então, aí tem várias discussões, mas não vamos entrar nisso agora. Vamos lá, para a gente terminar esse negócio aqui. A Josi está lá, ela até apagou lá, mas ela deve estar sorrindo lá agora. Fala, vamos lá. Para de me provocar, Iano, que senão não deixa essa reunião terminar e eu... Não, pelo amor de Deus, eu não quero mais brigar, não. Eu já briguei com a minha neta, com a minha filha, vou brigar com a minha amiga agora, não, de jeito nenhum. Não, pode me chamar para comer ovo aí na sua casa. Vamos comer um pão com zoião lá e vocês escutem. Vamos lá. Responsabilidades da coordenação. Serão responsáveis por tarefas específicas, incluindo a coordenação. A coordenação é escolhida mediante eleição das pessoas associadas. As pessoas associadas. Ponto.
as eleições serão regidas pelo regimento, isso? As eleições serão definidas pelo regimento? Porque aqui a gente não vai falar como Não, porque serão as você eleições. você já falou que seria voto lá em cima. Voto, isso. Mas e como vai acontecer a eleição? Vai ter conselho fiscal, vai ter conselho eleitoral, tudo isso. Aí a gente define, quando faz a eleição, você define um regimento próprio da eleição. Diante Né? eleição, Ok. Ah, tá. mediante eleição definida por regimento próprio pelas pessoas associadas. Legal? Bom, Já que você quer inovar, coloca pelas membros associadas, tudo bem. vamos lá. No caso de problemas jurídicos, na realização de uma tarefa, cada pessoa, isso aqui é importante, ó. Hoje o Código Penal jurídico ele permite que a gente faça isso, né? No caso de problemas jurídicos, na realização de uma tarefa, cada pessoa responde juridicamente pelas tarefas assumidas, podendo a coordenação e a associação solidarizar-se a ela ou não, a depender do caso e da deliberação realizada para isso. Então vejam, né? Eu fui lá, eu estou cuidando das finanças, fiz um esquemão lá, né, de corrupção. Eu vou responder sozinho por isso. Ninguém vai responder comigo. Eu E de acho que é por acordo... isso que nós temos que tomar muito cuidado com quem a gente. Por isso que me preocupa aquela parte da pessoa pagar concurso. Porque, assim, embora a gente esteja falando de professores, nem todos estão bem preparados para ser formadores, né? E nós estamos falando de coisas online, que isso fica gravado, né? E depois a gente não tem mais poder. Exatamente, Josi. A minha preocupação também. Aliás, deixa eu manifestar aqui, eu sempre gosto de manifestar, mesmo gravando. O motivo de eu ter exonerado do Estado foi justamente por não aguentar certos tipos de professores. Isso é uma coisa que os movimentos sociais não gostam de falar, né? Ah, mas vai culpar ainda mais o professor? Não, o professor tem que ter responsabilidade, sim, no que faz, como faz, né? Independente da situação, enfim. Mas eu me preocupo muito com isso, Josi. Então, essa responsabilidade jurídica pessoal, né, nas tarefas, ninguém é obrigado a assumir nada, né? Quando assume também a responsabilidade jurídica do que está fazendo, né? Tudo bem? Sim. Legal. Aqui, ó, a participação na coordenação é um serviço voluntário prestado à associação que deve ser respeitado e valorizado. Pronto? Estamos Então, falando acho de que valor monetário, nós estamos falando de que tipo de valor? Nós estamos falando de valor moral, que valor? moral, né? Não tira valor, Moralmente, amigo. Deixa isso. respeitado só. Isso está Tá, muito aberto. boa, muito boa. Respeitado. Bom, gostei. Ele não vai mais me deixar participar da reunião, gente. Estou sentindo. Josi, pelo contrário, Josi, pelo contrário. Somos nós, né? Olha só, de quase, sei lá quantas pessoas tem no grupo agora, deve ter umas 200 e pouca. Estamos em 4 fazendo esse trabalho. Né? Eu estou dando muito, graças a Deus, que vocês estão aqui, porque para mim fazer isso sozinho, eu sempre sinto que falta alguma coisa, sabe? Pô, preciso das pessoas para que elas. Aliás, se fosse para mim fazer sozinho, eu já tinha feito a escola há muito tempo atrás, né? Uma escola privada. Quer falar, Chico? Então pode sugerir, Josi, a construção coletiva é assim mesmo. Vamos lá então. Então, da responsabilidade da coordenação, por enquanto eu acho que está ok, né? Responsabilidade da coordenação. Agora vamos para as reuniões de coordenação. Um artigo próprio para isso, porque eu acho que é importante, já que a gente tem essa dinâmica, né? De quem quiser se voluntariar, participar de uma coordenação, numa chapa que vai ser eleita, né? A gente também tem que normatizar bem isso. Né? Então, a reunião de coordenação. E aqui entra justamente nas obrigações da coordenação. Depois, o jurídico vai estruturar melhor isso juridicamente, né? Mas para a gente didaticamente saber aqui. Né? A coordenação realiza reuniões periódicas mensais, que é o que a gente já está fazendo desde o começo do ano, né? A coordenação realiza reuniões periódicas mensais para debater e planejar as atividades da associação, assim como prestar contas das tarefas realizadas.
A presença nas reuniões de coordenação, a partir de agora, da aprovação do estatuto, obviamente, né? A presença nas reuniões de coordenação é obrigatória para permanecer no grupo de coordenação. Vamos lá. Isso é importante aqui, né? Então, quem está na chapa de coordenação é obrigatório participar. Depois a gente tem ali a quantidade de ausências permitidas e tal, né? Mas quem se propõe a participar da coordenação tem que ter a responsabilidade de participar pelo menos uma vez por mês da reunião de coordenação, né? E aí, todas as pessoas associadas devem ser convidadas a participar das reuniões. Quer dizer, toda reunião de coordenação mensal, todo associado pode participar, com direito a voz e voto. Igualmente as pessoas que compõem a coordenação. Isso Eu aqui é acho importante. assim, Vai. eu entendo que você quer uma associação, que nós estamos numa associação horizontal, gosto disso. Mas, de novo, temos 200 pessoas numa reunião. Imagina se tivesse 200 aqui discutindo isso aqui. Eu acho que a gente precisa ter uma reunião aberta, acho certo, mas eu acho que a gente precisa ter uma mais fechada, mais afunilada, para que a gente consiga dar algumas diretrizes. Por exemplo, algo que está me incomodando ainda é a questão do associado conseguir trocar uma mensalidade para dar um curso. E isso está em estatuto. Isso é uma coisa que está me intrigando um pouquinho ainda. Porque senão a gente não está tendo qualidade de curso, sim, a gente está fazendo uma troca que não sei. Então, eu não sei, isso me preocupa. Pela proporção e o tamanho que a Profesp pensa em ter. No caso aqui é a PEP, né? Tá, entendi. Ó, uma coisa, Josi, a gente tirou essa coisa do curso, ó, deixa eu ver. O valor e a forma da contribuição mensal, além dessas, poderá ser definida no regimento interno. Então, não tem mais isso de pagar com curso. A gente tirou isso. Mas é uma ideia que está aí. A gente vai discutir depois em regimento e tal, mas eu concordo com você, partilho da sua parte. E tanto é que agora também, você falando isso aqui, nas reuniões de coordenação, eu tenho total acordo também. Gente, eu deixei isso aqui o mais aberto que eu consegui, justamente para a gente ir fechando aqui, né? E eu concordo. O que você acha, Josi? O que vocês acham, Cacau e Chico? De uma reunião mensal, fechada a coordenação, e uma reunião trimestral, por exemplo, aberta a todos os associados. Eu penso assim, ó, por que a gente não faz? Porque também precisa pensar na dinâmica de tempo. Faz a reunião, por exemplo, essa nossa. Para começar, tipo, a nossa começou às 10, é claro que nem todas vai ser todo esse tempo, mas faz com o pessoal para começar, tipo, das 9h30 às 10, a gente sabe que não vai entrar as 200 pessoas, põe um tema, sei lá, e fala uma coisa mais geralzona, uma pauta de reunião rápida, concisa, fecha uma reunião com eles, a gente deu conta de fazer a mensal, que está dita aí, deu às 10 horas, assim, britanicamente, fecha, e aí a gente começa essa que a gente precisa que seja mais fechada e mais pontual, até trazendo aquilo que eles vão trazer de preocupação e tudo mais. Não sei, minha Oi, Cacau, pode falar. A pauta, nessa reunião que a Josi sugeriu, ela teria que ser disponibilizada para os associados antes, para eles colocarem ali algumas questões e aí já vir para a reunião para fechamento, né? Eu penso que pode ser dessa forma. Legal. Então, Cacau, você gostou da sugestão da Josi, né? De dividir a reunião em duas partes. Vai ser o mesmo dia, reunião mensal, mas dividida em duas partes. A primeira para associados, com uma pauta específica disponibilizada antes, para que os associados tenham propriedade da pauta. É isso? Porque por hora nós estamos pensando um pouco no micro e ela está pensando no macro, né? E acho que é esse o caminho mesmo. Legal. Então vamos lá, me ajudem na redação. Então, ó, pelo que eu entendi, essas duas primeiras frases aqui do primeiro parágrafo é consenso, né? Então a coordenação realiza reuniões periódicas mensais para debater e planejar as atividades da associação, assim como prestar contas das tarefas realizadas. A presença nas reuniões de coordenação é obrigatória para permanecer no grupo de coordenação. Legal, isso
consenso, né? Essa reunião será dividida em 2 momentos. O primeiro, com todos os associados. Depois vocês vão melhorar isso. E o segundo, com a coordenação. Alinhando pautas trazidas pelos associados. Deixa eu colocar aqui também a pauta reuniões deve ser disponibilizada. Uma semana antes, vocês acham um tempo bom? Eu acho que com antecedência, Hugo, porque pode acontecer, por exemplo, essa semana nós tivemos essa questão de violência na escola, por exemplo. Pode ser que a gente queira trazer isso como uma pauta central, e os professores queiram falar sobre isso. Pode ser, por exemplo, que a gente queira tratar sobre a questão do nosso jurídico estar sobrecarregado, sobre uma curadoria, que a gente vai falar sobre legislação. Enfim, a gente pode trazer uma pauta que seja muito latente naquela semana. Então, acho que a gente precisa, assim, pensar. E nós estamos falando de uma comunicação que é muito rápida, que é o WhatsApp. Então, todo mundo tem acesso a isso, por exemplo, até com 48 horas de antecedência. Então, acho que 48 horas justo. Eu também acho 48 horas boa, viu? Bom, 48 legal. horas. Ótimo. Eu sou procrastinadora uma semana. Eu também sou muito procrastinador, Cacau. A pauta das reuniões, Mas você tem acordo, Cacau, que seja 48 horas? Eu acho pouco tempo e também essa necessidade da reunião ser mensal, vocês acham que tem que ser mensal mesmo? Porque, enfim, não sei se dá conta de todo mês estar fazendo uma reunião, né? De repente, mais alguns dias, não sei, né? Vamos fazer um meio termo. Bota 3 dias aí. 3 dias? A Uma pauta. semana é demais. Uma semana acho que é muito longe. Tá. 3 72 dias tá horas? bom. Eu entendo a Cacau, e aí deixa eu dar um exemplo aqui, gente, que também é muito comum nos movimentos sociais, vocês sabem disso, né? Vai discutir uma coisa que é extremamente complexa, a gente precisa pensar naquilo, etc. Aí a coordenação já tem uma posição fechada, disponibiliza a pauta um dia antes, as pessoas não têm condições de ter lido, pensado e vir para a reunião com uma posição, aí chega lá, a coordenação impõe a sua posição e aquilo que é votado, porque as pessoas não tiveram condições mínimas de se inteirar daquilo. Então, a minha preocupação de ser mais tempo é um pouco disso, assim. E aí Mas eu a concordo com a contrapartida... Mas eu acho que A 3 dias tá contrapartida... bom, viu? 3 dias tá bom demais. Senão fica muito longe. A contrapartida é o seguinte, a É o quantidade que de você coisas falou, que né? tem naquele grupo, a gente se perde com a informação lá dentro, gente. Se ficar, dependendo da quantidade de coisa, eu vou mexer aqui 3 dias atrás, eu não vou encontrar isso. Vamos lembrar que aquele grupo abertão lá, ele é só um deles, né? Tem um outro grupo, não sei se vocês estão também, aquele de informação. Informe. PEP, informe. Isso. Aquele lá são só as comunicações oficiais, né, da associação. Então é bem menos, assim, bem menor a quantidade. Mas Por eu tô achando favor, me inclua. Tá, eu acompanho mais por aquele também, Josi. Eu fico vendo que o Chico fica escrevendo lá no grupão aberto, eu acho essencial, né? Porque está sendo instrumento de formação, de discussão e tal. Mas ali a gente discute de tudo, né? E não só as coisas da associação. Eu acho bom. Vira e mexe, aparece um louco lá também. Sempre tem, sempre tem. Você sabe que eu devo estar com pelo menos uns 30 grupos
grandes assim, e aí sempre tem um louco em cada grupo, né? E aí é difícil lidar com isso. Espero que eu não seja o louco, né? Não, você não é não, Chico. Você é Não, nosso... Chicão, você é nosso Eu mascotão. aliás, eu fico antenado quando eu vejo alguma coisa ligado com a direita, com fascista, eu vou para cima mesmo. Eu adoro. Como é? Está de parabéns. Josi, qual é o dia do seu aniversário? 29 de março. Ah, você é do primeiro decanato. Então, eu sou ariano com ascendente em Áries. Então, a gente gosta de uma guerrinha, né? Com todo entendi. respeito. Hoje estão chamando isso, Chico, de transtorno opositivo direto. É isso mesmo, gente? Eu acho que é isso. Você para, hein? Você para, Libriana Tentado. Já inventaram um transtorno aí para nós? Pelo amor de Deus. Dentro Você do tá TDAH tem vários diagnósticos. Então, o ariano já nasce com transtorno opositivo. Como é que é? Opositor? Transtorno opositor direto, uma coisa assim. Nossa Senhora. É TOD, é. Eu fiquei sabendo disso há 2 meses. Bom, vamos lá. E me diagnosticaram com isso. Quer dizer, não foi nenhum profissional, né? Obviamente, os colegas, né? Me diagnosticaram com isso. Enfim. Se você tem esse transtorno, imagina eu. Então é consenso, gente. Cacau, 72 horas, tá bom? Ótimo. Legal, vamos lá. Para mim é não, né? Mas sou voto vencido, tudo. Não, você propôs 24 horas. Aí a gente... E a Cacau propôs uma semana. Aqui tem o meio termo, ó, 3 dias. Pode ser? Pode, né? Hugo? Falar o quê pra você? Então tá bom, vamos lá. Vamos avançar, gente. A gente tem que terminar esse negócio aqui hoje. Ou não, né? Se a gente decidir terminar uma outra reunião também, mas aí é problema ficar se reunindo para isso. Enfim. Vamos lá, então, seguindo aqui ainda nas reuniões de coordenação. A pessoa que foi aceita na coordenação, aqui a gente tem que trocar, porque a pessoa que foi eleita, né? A pessoa que foi eleita na coordenação poderá se ausentar das reuniões ordinárias, mensais ou extraordinárias apenas 2 vezes consecutivas ou alternadas no ano, justificando ou não a ausência. Eu coloquei isso aqui para forçar mesmo, né? Pouco, né, amigo? É pouco, eu sei que é pouco. Mas vamos lembrar que o ano tem 12 meses, né? Se a gente for fazer 12 reuniões, menos 2 são 10, né? O que vocês acham? 3 alternadas e 2 consecutivas? Até por conta dessa dinamicidade que você falou, Josi. É tudo muito dinâmico, acontece muita coisa em pouco tempo, né? Se a pessoa falta 2 vezes em reunião de coordenação, lembrando que as reuniões, ó, eu acho que até coloquei isso depois, ó. Todas as reuniões serão gravadas para sistematização posterior e como documento que foi tratado. Aqui eu não coloquei isso não, mas para dizer, a gente vai agendar uma reunião de coordenação de acordo com a disponibilidade de todos os membros, né? Todas as pessoas. Então, quem dizer, eu posso tal dia, é naquele dia que a gente vai marcar, né? E lembrando que a coordenação, gente, provavelmente será composta por 4, 5 pessoas também, né? Não muito mais que isso. Daí vai derivar os grupos, né? Cultural, daí por diante, né? Quantas faltas alternadas e quantas consecutivas? Tá aberto. Ó, na Profeto são três reuniões. Três consecutivas e 5 alternadas. E aí, gente, o que vocês acham? Mas a gente reúne todo mês, viu? Josi e Cacau, 5 alternadas e 3 consecutivas. Como seriam essas alternadas? Não entendi. Alternada eu posso faltar na reunião do mês de janeiro, de março, e eu não pode ser consecutiva. Se for consecutiva, tem que ser um número menor, né? Senão eu perco o andamento da coisa total. A lógica é um pouco essa. E a alternada aparecem vários problemas, eu estou numa fase difícil, então eu faço um sacrifício de participar um mês sim, um mês não. Acho que tá bom 3, 2 e 3, duas consecutivas, 3 alternadas. Tá bom. Aí tá desconsiderando o motivo maior? Não, sem dúvida, a gente tem que colocar
em exceção por motivo maior. Sim, as pessoas, quando não pode, justificam, a não ser quando justificadas antecipadamente, né? Seria faltas injustificadas. A pessoa poderá se ausentar sem justificativa das reuniões Temos um ordinárias caso de mensais. um diretor nosso aí, né, que simplesmente sumiu, desapareceu. Aí você manda aí, você entra em contato, a pessoa não responde. Né? Então aí a gente primeiro fica preocupado, pensa que o cara foi sequestrado, morreu, né? De repente o cara aparece um dia lá, oi, tô aqui, ó, tudo bom? Tô com saudade. Falei, meu amigo, né? Irresponsabilidade não dá. Isso? Assim contempla, o que vocês acham? Sim. Motivo de força maior comunicado à coordenação. Ok. Legal. Eu coloquei assim, ó, o agendamento dessas reuniões será realizado de acordo com a possibilidade manifesta do grupo de coordenação. Todas as reuniões serão gravadas para sistematização posterior e como documento do que foi tratado às deliberações. Falta abrir no item 2, na verdade, agora tem que ter 2 tipos de agendamento, que são 2 reuniões, né? Então, é o agendamento da coordenação e o agendamento dos associados. Que lembra que nós estamos falando que são 2 reuniões agora? Sim, daí a gente vai consultar a data, então, porque eu entendi, Josi, que você propôs que fosse num dia só as 2, certo? Sim, sim. Daí você não acha difícil coincidir a agenda da coordenação com a agenda dos associados? Então, daí nós vamos ter que fazer tudo isso no mesmo dia. A votação vai ter que ser a mesma, como é feita hoje. Eu acho que a coordenação decide o dia da reunião e avisa com antecedência de um mês, né? Amigo, daí não é horizontal mais. Legal. Bom, eu estou tentando pensar aqui. E como que a gente deixa isso horizontal? E eu concordo com você. Da mesma forma que é hoje, deixando lá e todo mundo vota. Então, em vez da coordenação decidir a reunião, a gente decide junto no grupão, isso? Exato. Legal. Me ajuda a redigir. Vamos lá. O agendamento dessas reuniões será realizado de acordo com a possibilidade de agenda, né? Deixa eu colocar. De agenda. Eu colocaria manifestada em votação. Josi, o que você acha de fazer assim, ó? Eu acho que tem um meio termo aí legal. Porque se a coordenação tem que estar presente, depois vai ser ruim se a gente decidir no grupão e cobrar do coordenador que ele esteja presente, da coordenadora que esteja presente. E se a gente fizer assim, será tirado, no grupo de coordenação, será tirado algumas possibilidades de datas para a reunião mensal, que serão decididas no grupo maior. Ótimo. Né? Então, todo mundo da coordenação pode tais dias. E aí a gente disponibiliza isso para ser decidido no grupão. Boa. Não perde a horizontalidade? Uhum. Eu não sei, eu estou perguntando. Não perde a horizontalidade assim? Não. Legal. Então, vamos lá. O agendamento dessas reuniões será realizado de acordo com a possibilidade de agenda, de acordo com 3 possibilidades de agenda, vocês acham que tá bom? É o que nós temos atualmente. 3 possibilidades de agenda manifestadas no grupo de coordenação e escolhidas por enquete no grupo de associados, que não será mais o mesmo depois que a gente efetuar a associação tal, vai ter um grupo só para associados
A gente pode continuar com esse geralzão e ter um só para associado. No grupo de associados. De pessoas associadas. Vocês acham? Ficou ótimo. Show. Vamos lá, avançando. Todas as reuniões serão gravadas para sistematização posterior e como documento do que foi tratado, deliberações, etc. Bom assim? Qualquer pessoa associada deve ter acesso às gravações de todas as reuniões, inclusive de coordenação? Não. Tá. Então, de todas, qualquer pessoa associada deve ter acesso às gravações de todas as reuniões de pessoas, todas as reuniões abertas, pessoas associadas, participando ou não destas, sem poder, contudo, deliberar ou solicitar cancelamento das deliberações realizadas posteriormente. Tudo bem assim? Sim. Legal. As reuniões de coordenação são gravadas também e documentadas, mas são de uso apenas da coordenação, certo? Exato. Tá. Eu acho que gravar a reunião hoje, gente, é fundamental. Né? Por quê? Porque evita aquelas coisas, né? Não, mas a votação deu isso. Ah, mas não, tá tudo ali registrado, né? Não tem dúvida, né? Então vamos colocar isso aqui. As reuniões de coordenação serão gravadas, mas ficam de documentação e utilização exclusiva desta. Tudo bem assim? Por quanto tempo? Eu acho que indefinitivamente, né? Fica no histórico ou durante a gestão. Você tem que deixar isso documentado, por tempo indeterminado, por... O que vocês acham? Uma pergunta, Josi. Uma pergunta geral mesmo, antes da gente pensar isso. É uma pergunta sincera minha. A gente restringir, né, o acesso a essa reunião de coordenação, a gente não perde o princípio de transparência? Não, porque tem temas, por exemplo, imagina numa reunião de coordenação que um professor pedisse uma curadoria de um determinado tema, a gente precisasse falar sobre esse tema, e a gente estivesse colocando isso a público, a gente estaria expondo um problema de um professor que não pudesse ter o seu problema público. Perfeito, perfeito. É isso. Então, as reuniões de coordenação serão gravadas, mas ficam de documentação e utilização exclusiva desta. Questão do tempo, você ia falar alguma coisa. Desculpa, eu te cortei. É por tempo necessário, porque quase tudo tem tempo de validade, né? Até documentação é 5 anos, né? Então, pelo tempo que for necessário, que a associação julgar necessário, né? E quando for tempo de excluir, e estando em acordo, excluir. Lembrando que a gente está fazendo isso pelo YouTube, né? A gente tem o canal do YouTube, então não ocupa lugar num computador específico e tal. Obviamente, a gente vai ter que se precaver com fazer backup disso, alguma coisa. E aí Mas legal, por tempo necessário, Josi, contempla? Só que fica aberto ainda, né? O que você acha? É aberto. Ou você vai colocar por tempo determinado, ou por durante a gestão. Aí vocês que são mais experientes nessa área, eu acho que vocês têm que determinar. Eu acho que durante a gestão só é ruim, por quê? Porque quando uma nova coordenação assumir, ela vai ter que ter documentação do que foi feito anteriormente. Então, põe por tempo indeterminado. Por tempo determinado. Porque você viu a discussão que foi essa semana sobre essa questão de gravação no Congresso, né? Que eles foram buscar a gravação, não tinha de nada. Exatamente. Exatamente. Por tempo indeterminado. Isso é legal, porque daí não tem nada a esconder, né? A coordenação está discutindo isso agora, mas uma nova coordenação vai ter a responsabilidade, obviamente, de utilizar responsavelmente essa documentação. Você sabe, posso fazer um parênteses aí? Nós fizemos um encontro nacional de professores de filosofia. Você participou, Hugo? Que é lá no Anhembi?
Participei. Você sabe que toda a gravação daquele encontro lá sumiu na POSP? Desapareceu. As Cara, palestras. o site do primeiro Congresso Brasileiro de Filosofia da Libertação, que estava a cargo da Profesp, desapareceu, cara. Toda a documentação do Congresso estava nele. Hã? E estava a cargo da Profesp, né? Tava. Bom, Tinha um site bonitão lá. Era aquele rapaz, enfim, não vou falar o nome dele aqui, mas que desapareceu também, aqui de São Bernardo. O Aldo era o presidente, né? Sumiu. Mas Aliás, nosso terceiro e quarto encontro, todos os que participaram, foram 400 mais ou menos, né? Participantes do quarto encontro, do terceiro, 350, também sumiu. É engraçado, né? é isso que eu quero combater muito, Chico, que é essa utilização indevida, né? Partidária e por fins particulares aí, Pois é. das coisas que a gente prefere. Então vamos lá. Deliberações. Até aqui, gente, beleza? As reuniões de coordenação serão gravadas, mas ficam de documentação e utilização exclusiva desta, por Tem tempo que fazer indeterminado. feira ainda, hein? Que, Chico? Você tem que fazer feira ainda hoje. Tá, vamos lá. A gente já passou do horário já. Vocês acham? Peraí, deixa eu ver quanto falta aqui. Na verdade, só mais 3 artigos, gente, até o 11º. Podemos terminar? Como vocês estão de tempo? Vamos lá, então vamos mais rápido aqui, Chico. Parar de discutir geopolítica aqui agora. Apesar de eu gostar muito. Deliberações. Isso aqui é fundamental, gente. Isso aqui é tudo que a gente veio construindo no decorrer desse ano, que a gente escolheu as deliberações por consenso como prioritária, que é o que a gente está fazendo aqui agora, né? Tentando chegar a consensos sem precisar colocar em votação. Agora, quando colocar em votação, a gente tem que impedir que seja simplesmente aquela votação de maioria simples. Por quê? Para evitar que uma corrente política que tenha muito dinheiro e poder traga um número infinito de gente para poder levantar crachá, votar e ganhar as eleições, né? Que é o que acontece hoje na maioria dos movimentos, não só na POSP, né? Então, tudo aqui que está escrito nesse artigo é para tentar evitar isso, para tentar evitar que uma força que tenha dinheiro tome a associação só porque tem dinheiro e poder, né? Então, vamos lá. Deliberações. As decisões importantes são tomadas coletivamente, exclusivamente por consenso. Eu acho que esse exclusivamente vai ter que mudar, olhem lá. As pessoas que compõem a coordenação não podem abster-se das votações, isso é importante também, né? Então, o coordenador tem que votar. Em não havendo consenso, não se pode aprovar o encaminhamento até que se construa o consenso. Então, isso a gente chama de consenso progressivo, né? Então, não dá para deliberar isso hoje, não. Vamos colocar em progressivo, colocar a próxima pauta da próxima reunião, e até lá a gente tenta amadurecer? Vamos. É essa a intenção aqui. Podendo agendar eventos, discussões para isso, específicos para isso. Em ocasiões muito especiais, em que a associação precisa deliberar algo com urgência, porque às vezes vai ter, né? A votação só poderá ocorrer se 2/3 das pessoas presentes concordarem em deliberar por votação. Então, se tiver no grupo maior 2/3 do número de presentes, né, concordar, deliberar, ou na coordenação, 2/3 do número de pessoas presentes na coordenação concordar em deliberar, né? Porque é uma exceção, né? E aí, concordando em deliberar, uma questão que só poderá ser aprovada na deliberação por votação tendo no mínimo 80% de aprovação. O que vocês acham? Está muito rígido? Eu acho que algumas ações nós vamos ter problema, mas eu acho que é como tem que ser. Eu acho também, gente. Porque isso aqui é de fato construção coletiva, né? Não tem construção coletiva ainda, não é a vontade de um ou dois que vai se sobrepor. Não é a vontade de quem tem mais dinheiro que vai se sobrepor. É consenso. Obviamente que aqui
eu não sei se... Bom, não precisa ter estatuto, isso aqui é mais no regimento, que é, a gente não vai deixar que uma pessoa fira o consenso por algum motivo que não se justifique, né? Então, vamos supor, estamos lá numa reunião com 50 pessoas, uma pessoa não concordou e quer defender que não haja consenso, que não vote aquilo. Ela vai ter que justificar muito bem isso, para que isso tenha que ser deliberado. E aí, ela justificando ou não, se votar por deliberação e 80% das pessoas aprovarem, isso quer dizer que, de fato, é uma coisa que a grande maioria está concordando. Então, é uma construção coletiva. Beleza? Legal? Podemos avançar? Eu acho que é um desafio, né, Josi? A gente vai ver se esse negócio vai dar certo ou não no decorrer do ano que vem, que a gente vai praticar isso, né? Antes de ter a escola, antes de ter alguma coisa muito grande. Né? Oi, Chico. Certamente, se tiver um judeu e um palestino no grupo, não vai ter consenso nunca. Depende, Chico. Tem bons judeus e palestinos que entram em consenso. Vamos lá. Eu conheço alguns bons. Capítulo 4, da gestão administrativa e financeira. Desculpa, eu tenho consenso com o meu genro, por exemplo, né? Eu tenho mais consenso com ele do que com a minha filha, só isso. Então, vamos lá, 2 artigos apenas, gente. Artigo 10º, prestação de contas. A prestação de contas da associação será em cargo das pessoas que assumirem... Deixa eu ver, que assumir... A pessoa, né, que assumir a tarefa, ou pessoas, de finanças, por um período mínimo de 6 meses, não tendo período máximo. Acho que aqui cai, porque a gente já colocou que o mandato é de 2 anos e 2 meses, né? Mas para a administração financeira é muito longo. Você acha? Eu acho. E acho que a prestação de contas, ela tem que, para mim não é claro. Essa prestação de contas, ela não tem que ser mensal. Eu acho que sim também. O que era 6 meses? Eu não entendi. Deixa eu ver. 6 meses era a gestão de quem... Não, deixa eu ver. Não, era a prestação de conta mesmo, 6 meses, desculpa. Estava a prestação de conta. Eu acho que mensal é melhor. Toda entrada e saída ser publicada. Isso? Exato, não tem como não ser. Legal. A prestação de contas será em cargo das pessoas que assumir. Lembrando que a gente vai ter contadores, né? Então, eu acho que não dá para ser aí uma pessoa de votação, gente. Aí tem que ser de confiança. Né? Um cargo de confiança. A prestação de contas da associação será em cargo da pessoa que assumir a tarefa por determinação da coordenação, certo? Sim. Deixa eu ver. Como ficou? A prestação de contas da associação será em cargo da pessoa que assumir a tarefa por determinação da coordenação e será realizada de forma transparente, incluindo relatórios financeiros e atividades disponibilizados aos associados de maneira periódica mensal. Ah, já estava aqui, Josi, ó. Agora eu nem sei mais também o que era aqueles 6 meses, não, mas tá bom. De maneira periódica mensal, tendo todas as entradas e saídas de recursos materiais justificadas, certo? Materiais e financeiros, né? Em geral, né? Materiais e financeiros, saídas de recursos materiais e financeiros justificadas. A concordância aqui tá boa? Deixa eu ver. Tendo todas as entradas e saídas de recursos materiais e financeiros justificadas, certo? Tá bom. Depois a gente vê o português do estatuto. Vamos lá. Das disposições finais. Dissolução. Espero que não vá ocorrer. Não vai. A dissolução da associação será decidida em reunião de coordenação estendida a todas as pessoas, seguindo os procedimentos estatutários e legais aplicáveis. Beleza? Legais não, legal. Estatutários e legal. Não, é verdade. está escrito certo. Não, legais. Você falou legais, você falou ilegais. Ah, desculpa. Tá. Estatutários e legais, né? Acho que eu falei ilegais, né? Estatutários e legais aplicáveis. Legal. Artigo 12. Regulamentações. Os casos omissos neste estatuto serão resolvidos de acordo com as disposições legais vigentes.
13. Registro de alterações. Esse estatuto será registrado conforme as leis aplicáveis e poderá ser alterado mediante decisão coletiva consensual. Boa? Vamos Feito. almoçar? Confesso que o 12 não entendi nada, mas vamos, não vou perguntar. Não, é porque muitas vezes surgem situações que não estão previstas no estatuto. E aí a gente vai ter que resolver de acordo com a legislação vigente, de acordo com o regimento da associação e daí por diante. Obrigada por explicar. Tranquilo. Gente, muito obrigado pela participação. Então está pré-aprovado. Lembrando que nós teremos, nós 4 aqui apenas, obviamente, né? Não vamos abrir de novo para novas sugestões para todo mundo, não. Nós 4 aqui que participamos dessa reunião, que fizemos essa tarefa. Uma coisa que ficou aqui faltando, gente, eu ia perguntar para vocês, mas para a gente pensar também. Quem é da coordenação tem que ter algum direito que justifique aqui, que gratifique, melhor dizendo, a participação na coordenação, vocês não acham? Sim, mas como? Como? Eu acho que fica a tarefa para a gente pensar nisso. Né? Eu pensei em não Péssima pagar a nisso. contribuição mensal, né? Está isento da contribuição mensal, mas eu acho que isso não é legal. Né? Não sei como que a gente podia ver isso, né? Ou não, né? Ou não tem nada, gente, só o serviço mesmo, presta o serviço e... Lembrando que isso não tem nada a ver com a escola, é o regimento da associação, é o estatuto da associação. A escola vai ser outra normatização própria e cada ação que a gente fizer vai ter regulamentação própria. Hugo, Oi? você fala coordenação, você não fala diretoria, né? Isso. Então, um dos fatos de você falar eu pertenço à coordenação da PEP, né, isso seja registrado, reconhecido, já é Uma gratificação. uma gratificação, né? Tá. Também não concordo que não se colabore, que todo mundo tem que colaborar. Né? Tá. E eu não sei. Na Profes, por exemplo, a gente não tem diferença nenhuma, né? Não. Cada um da diretoria é da diretoria, só que é o seguinte, ele tem direito, como membro da diretoria ou da coordenação, de falar em nome da associação, de promover, né, ações dentro, claro, sempre aprovado pela coordenação, que nem agora o Marcos, que é de uma da secretaria nossa, está participando da Conferência Episcopal de Saúde da Diocese de São Paulo. Tá. Ele está lá participando e falando em nome da Aprofesp, né? Entendi. É isso. Tá, mas vamos pensar como colocar isso no estatuto, Chico? Ajuda a gente aí também. Pode trazer essa contribuição da Profesp aí, eu acho legal também. Beleza, gente? Vou parar de gravar aqui. Tenha uma ótima semana. Muito obrigado pela participação, mais uma vez. Próxima reunião. Acho que é bom deixar registrado. Como vocês estão de agenda aí? Para o mês que vem? A gente vai fazer uma última esse ano ou essa é a última do ano? Não sendo no segundo sábado, tudo bem. Está em outubro. Vamos fazer mais uma, né? No mês de novembro. Uhum. A proclamação da República é feriado, dia 15? Feriado. Yes, nacional. sir. Feriado, né? Então não. Dia 25 de novembro, como vocês estão? É uma boa ideia. A gente propõe dia 25 e dia 2 de dezembro, o que vocês acham? Dia 25, dia 2 e dia 9 de dezembro, o que vocês acham? Pode ser. Pode ser? Dia 9 é péssimo, hein? Porque dia de pagamento. Ou 25 ou 2. Propor 2 datas? Não, Tá. Aí pode fechar. Agora, dia Continua 9... sábado, 10 horas da manhã. Esse é o melhor horário mesmo? Não é melhor ser 9 horas, não? Eu não consigo, Chico. É o tempo que a gente tem para dormir até um pouco mais tarde, Chico. O único dia da semana. Vocês dormem pra caramba, hein? Pelo amor de Deus. Eu tô dormindo 4 horas por noite por causa do doutorado. Não fala isso, não. Tá bom. Então tá? Dia 25 e dia 2. Então fica como sugestão
e eu já coloco lá no grupão. Vou fazer um resumo aqui. Se vocês puderem me ajudar também, no grupo de coordenação a gente conversa ali um resumo tal dessa reunião para a gente sintetizar. Ou não precisa o resumo e a gente abre a visualização da reunião para todo mundo. Pode abrir? Pode abrir. Abre direto. Essas não precisam, né? Tá. Então eu abro então a visualização, não precisa resumo. Dia 25, dia 2 ficam como proposta. Sim. Grande abraço, gente. Ótima semana. Bom final de semana para vocês. Grande abraço. Falou, Abraço a tchau. todos. Até. Tchau, tchau. Até. E aí, galerinha?